Boa noite, estamos aqui iniciando mais um Cardcast, o podcast do Allan Kardec. Nós estamos aqui na presença de dois queridos que vão nos falar sobre o grupo Professor Russo, o grupo de estudo Professor Russo. Eu gostaria, inicialmente, que vocês se apresentassem para que, além de mim e muitos outros, vocês sejam mais conhecidos ainda. Fiquem à vontade. Olá a todos, meu nome é Eliezer, eu sou um estudante do grupo de estudos Professor Russo. Meu nome é Dalva, eu também participo do grupo de estudo Professor Russo. Bom, qual é a história? Da onde surgiu o grupo? Qual que é a origem e a função dele? Vamos lá. Foi assim, aqui tinha a Juventude Espírita Allan Kardec, em 1989. Então, nessa época a gente participava da Eu estava na evangelização nessa Sim, época. você estava na evangelização e eu estava na juventude. E com o passar do tempo, era um grupo grande, com o passar do tempo, alguns membros foram passando em vestibular, foi estudando, e o pessoal começou a ir embora. E a reunião começou a ir raliando, raliando. E nessa época, a tia Aparecida do Rock, Minha companheira de coral. isso, juntamente com o Aloísio, eles tiveram a ideia de convidar o professor Russo para poder participar, para poder dar sequência ao estudo, porque nós precisávamos de uma pessoa que tivesse mais engajamento na doutrina, que tivesse mais, como eu dizer, As pessoas da época tinham muita boa vontade, amavam essa casa, amavam o espiritismo, mas faltava alguma coisa, alguém que tivesse um conhecimento um pouco mais aprofundado da doutrina espírita, além da metodologia, além da didática do ensino, que era a competência do professor Russo. isso, o conhecimento. Uma coisa que você falou é fato, né? Uhum. Os primórdios do espiritismo eram pessoas simples, pessoas que buscavam a informação de forma autodidata. Exatamente. E realmente era difícil você ter alguém que tinha o dom de explicar. E o professor Russo tinha, né? Sim. E aí foi feito o Eu acho que convite. tem ainda, não tem? Com certeza. Foi feito o convite, o Aloísio convidou, ele aceitou, e veio fazer junto a nós, fazer todo esse estudo, esse trabalho. Aí, com o passar do tempo, na época não era grupo de estudo Professor Russo, era Mocidade Espírita Allan Kardec. Aí, com o passar do tempo... Então agora é a mocidade que amadureceu. Sim. Maravilha. Então foi desenvolvendo ali e o estudo foi tomando outro rumo, o estudo foi ficando um pouco mais aprofundado. Aí achou-se melhor mudar o nome do grupo de estudo para o grupo de estudo Professor Russo, e a mocidade, outras pessoas vieram e tomaram a frente, e aí criou-se a mocidade paralelamente ao grupo de estudo Professor Russo. Mas foi início 1989. 89. Eliezer, estávamos na escola, né? Imagino que no sétimo ano, por aí. O grupo, ele, alicerçado nas obras de Allan Kardec, né, na codificação kardeciana, estuda principalmente as obras de André Luiz e Ivone Pereira. Mas o professor sempre ia além, colocando acessória a essas obras, os livros do Manuel Filomeno de Miranda, os livros do Ramatiz, trazendo conhecimentos profundos que ele tinha. Apesar de muito conhecimento, de muito aprofundamento que o professor tinha, a sua bagagem de conhecimentos, ele priorizou no grupo a leitura dos livros e a reflexão, dando a cada um a oportunidade da autorreflexão, das suas próprias considerações. O estudo mesmo, né? Não era apenas uma leitura, é um estudo real. Pedir para você, porque nessa época, né, que eu estou na reunião, estou no grupo desde o início, não existia o que tem hoje, internet. Então, era tudo tinha muita dificuldade para poder se acessar a vários conhecimentos. Então, ele pedia para que a gente fizesse a leitura antes, estudasse. E com isso ele foi caminhando, porque ele é professor, né, da UFLO,
Então ele tinha muito conhecimento nessa parte. Então ele foi explicando, ensinando a gente como estudar, como fazer o estudo em casa. Saindo da zona de conforto. Ou Exatamente. seja, você Sim, buscar para que você seja preparado para a hora da leitura, a dar a sua visão para aquilo. Isso é Exatamente. algo extraordinário. sim, porque éramos muito jovens na época, muito jovens. A Ainda gente são. Nós não sabíamos. E ele foi norteando todo o trabalho para a gente. Eu falo que eu sou uma pessoa muito grata ao professor. Eu aprendi muito com ele, muito. Eu tenho uma dívida de gratidão enorme com o professor, porque ele me Todos ensinou nós, muito. né? Além da leitura, né, das reflexões, o grupo também tinha uma parte interessante, né, que era a atividade mediúnica paralela àquele estudo. Ao se Sim, estudar os livros da Ivone Pereira, ao ler-se o livro dos médiuns, nós analisávamos as manifestações mediúnicas, psicografia, psicofonia, cartas que eram recebidas pelo próprio professor, que ele trazia para o grupo. Então, em conjunto, nós analisávamos aquelas manifestações, aquelas comunicações, alicerçadas no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Ou seja, seguindo a base de Kardec, que era Sim, aquela base analítica mesmo, né? exato. Um recurso muito interessante que o professor, além da teoria, ele nos possibilitava a prática no pós-reunião. Faltando uns 15 minutinhos para terminar, ele abria a palavra a um médium, que às vezes recebia um espírito, que trazia uma comunicação, uma psicografia, e logo após nós, com aquele estudo, analisávamos. Ou seja, não é um grupo de estudo público, né? É um grupo mais restrito, até para que as pessoas tenham assiduidade e tenham o exercício do compromisso, né? Todos os membros, creio eu, que são nesse padrão. São sim, todas pessoas que são assíduas e são Sim. comprometidas com o grupo. Até Sim. para que você possa fazer isso de forma saudável, que é o que é feito com Esse vocês. formato funcionou até 2017. A partir de 2017, ele achou por bem e nós permanecemos apenas no estudo. Então, as manifestações mediúnicas cessaram, né? Apesar de nós sabermos que Uhum. praticamente nós não podemos cessar as manifestações mediúnicas, né? Mas elas foram Não depende de cessadas tudo de nós. naquele momento do estudo para seguirmos apenas com as leituras, apenas com as reflexões. Qual outra atividade que é realizada pelo grupo de estudo? Você citou antes comigo aqui Exato. algumas questões interessantes. Logo após o estudo, né, como nós fizemos há pouco, né, na nossa última reunião, nós temos um momento de atendimento fraterno, atendimento discreto, a pessoa mesmo, participante do grupo, expõe as suas necessidades, nós temos um livro de preces, e ao final desse estudo, nós fazemos uma reunião de vibrações em prol daquela pessoa, acolhemos aquela pessoa com o respeito devido, né, com a atenção devida, e damos o atendimento espírita fraterno para aquela pessoa após a reunião. Que maravilha. Um dia preparando um estudo, eu vi justamente uma fala de um palestrante trazendo à baila a situação de que muitas casas espíritas haviam perdido esse teor do acolhimento fraterno, que era o ouvir as situações reais. Não só os livros, né? Não só você analisar o que está na literatura, porque nós somos literatura viva. sim. Né? Nós todos temos a nossa história de vida. Então esse trabalho ele é realmente, acho, fundamental e extraordinário, porque vocês fazem isso dentro de um caráter de estudo. E a questão dessa metodologia utilizada, da leitura, como é que funciona? Encerra-se a leitura, continua-se? Como é que vocês fazem isso? No O início, rodízio. O roteiro, o rodízio, O né? rodízio. Cada semana uma pessoa o grupo faz a leitura das obras. O Evangelho e o Livro dos Espíritos. E há um esgotamento disso? Você acabou de ler, não vai ler outro, ou há uma repetição, vocês reestudam? Sim, o Evangelho, nós já estamos acho que é na 4ª vez que nós estamos relendo. Assim que termina, começamos novamente. as obras básicas para nós são eternas. Sim, Nós sempre voltamos, né, no começo e retomamos, e elas são eternas no início da reunião. Nos primeiros 20 minutos, nós fazemos as obras básicas. No restante da reunião, nós seguimos a leitura de André Luiz e Ivone Pereira.
É interessante, porque aí você consegue agregar. Quer dizer, você fez uma Sim, leitura, na próxima releitura você agrega aquilo que foi colocado dentro de outras obras, ou seja, você cresce a informação daquilo. E esse grupo ele tem uma abertura, ele aceita novos membros, como é que é isso? Com claro, com certeza. certeza. Não há nenhum requisito para frequentar o grupo ou participar. Só não é pública. Sim, é uma reunião pública, é uma reunião aberta. A casa tem as suas dimensões que comportam Uhum. também um número, né, restrito de pessoas, né? Nós já tivemos aqui, só fazendo um parêntese, 30 pessoas na reunião que sentavam é, ao lado da mesa, né? É, e o número foi reduzindo. Hoje nós contamos com assíduos 12 participantes. Mas ainda é Se, um bom número. se formos o total, uns 22, se a gente for contabilizar, né? Mas não existe restrições para frequentar a reunião, não há pré-requisito nenhum. É interessante que a pessoa Eu acho que tenha. deve ter um sim, que é a responsabilidade com o Ah, grupo. sim, com certeza. É importante que a pessoa passe pelo estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, Luiz. ou pelo menos leia as obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Até para que possa participar e Nós não ser apenas recomendamos. um ouvinte na reunião, né? Exatamente. É uma E reunião porque ativa, então. esse estudo, ele pertence ao Allan Kardec, é um estudo do professor Russo do Allan Kardec, porque teve um tempo que o centro passou por uma reforma, Sim. aí nós fizemos os estudos lá no Augusto Silva, né, Eliezer? Sim, exatamente. Fizemos no Augusto Na Silva. época da obra, né? Na época da obra, porque várias reuniões aqui pararam, né? Mas o professor, não, nós vamos continuar. Nós vamos para o Augusto Silva, e por um tempo, durante a reforma do Kardec, nós estávamos no Augusto Silva dando continuidade ao estudo. E assim que terminou, nós voltamos para cá. Aliás, diga-se de passagem que as obras daqui sempre tiveram um dedinho do Eliezer, né? Eu cheguei a assistir, ele, Pianinho e outras pessoas mais, né? Mas eu acho que até dentro da história do grupo de vocês de estudo, esse grupo é complexo na grandiosidade, né? Muitas pessoas passaram por ele, deixaram Sim, suas marcas, em sim. especial o professor Russi, né? Professor Russo, Martimiano, Aí, Exatamente. Florinha. A Dalva tocou num ponto interessante, né, que eu acho que vale a gente ressaltar, que é a questão do professor como um líder, uma pessoa que sempre esteve à frente, né, do grupo. Mas o nosso grupo nunca teve um líder, um dono da reunião. A reunião não era do professor Russi, era daquela pessoa que estava designada naquela semana para fazer o estudo. Então, era uma reunião rotativa, em que a pessoa levava o estudo para casa, a sua lição do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e a parte do livro que seria lido na próxima reunião, trazia para a gente era a lição de casa. a lição que ela estudou durante a semana. Então, esse é um ponto interessante, né, da gente falar que o grupo não teve assim, um líder ou uma pessoa que era o dirigente daquela reunião, porque todos eram dirigentes daquele grupo, continuam sendo, né, e dirigentes daquela reunião. Então, uma coisa que a gente deixa bem claro que no grupo tem que ter compromisso, responsabilidade, é uma coisa que o professor sempre deixou assim, era marca importantíssima para ele. E né? É uma coisa. Se você não tem responsabilidade, se você não tem compromisso, não tem como. Hoje o nosso grupo completa 35 anos. Hoje? Não. Esse ano? Mês. Esse mês? Esse mês, um dia. Olha que interessante, estamos aqui Sim, conversando no aniversário sim. 35 anos. 35. Quase da minha idade, tô brincando um pouquinho, né? Aliás, nós estamos... 35 anos de grupo de estudo. Mas é interessante porque essa forma democrática não é democrática na realidade, é talvez a base da doutrina espírita, que é a fé raciocinada, é o compreender aquilo que se estuda. Não meramente já para a gente já caminhando, como é que é? Ah, meu Deus do céu, aí a contra-regra aqui vai nos auxiliando, tá vendo? Na tecnologia, Daniel ainda é um pouco ignorante nisso, mas parece que temos pergunta do público, né? Já temos, tá vendo? Participantes aqui estão encaminhando perguntas e uma delas quero participar do grupo, como eu faço? As reuniões do Grupo Espírita do professor Russi acontecem aos sábados, a partir das 17h30 às 19 horas.
Como dissemos, é um grupo aberto, não há requisitos em termos de estudo prévio para frequentar o grupo. Nós recomendamos que as pessoas procurem o estudo sistematizado da doutrina espírita, leiam as obras básicas de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, para que elas possam se sentir melhor, mais à vontade e se interagirem melhor com a reunião. Você já respondeu a segunda pergunta que eu nem precisei fazer, que maravilha, né? Que falava com relação ao horário que ela se desenvolve, né? Você já colocou aí. E como faz com a pessoa que tiver interesse e tiver realmente essa base, que literalmente o que você trouxe foi a base, né? O ESD é a base, né? Como é que ela entra em contato com o grupo para verificar a possibilidade, a viabilidade dela, de forma comprometida, fazer parte do grupo? Basta ela comparecer aqui à casa aos sábados, às 17h30, Ou seja, vocês estão de braços de abertos. portas abertas para Será muito bem-vindo. bem-vindos. Que maravilha, é algo a se pensar de forma maravilhosa, né? Vamos lá. De novo aqui, interferência da parte técnica e de mente mais abrangente. Tragam para nós aí o que vem à memória de forma rápida, histórias marcantes que envolvem o grupo, as pessoas. A Dalva citou aí pessoas que, especialmente para mim, eu acho que para todos nós, são literalmente marcantes, né? São pessoas extraordinárias. Então, algumas histórias, alguma coisa para compartilhar conosco. É um compromisso nosso também do grupo. Sim. Quando começou, que quando nós desencarnássemos, iremos continuar com a reunião do outro lado. É um compromisso. Então eu não falei besteira quando eu falei que o professor continua, que maravilha. Sim, iremos dar continuidade do outro lado nesse estudo. Vocês já colocaram aí da questão dessa saída, né, que vocês momentaneamente modificaram, mantendo essa rotina e que depois retornaram para casa, né? Sim, e nós já tivemos também depoimento de companheiros nossos que estiveram na reunião, que falaram que como foi importante este aprendizado que eles tiveram, foi quando eles chegaram do outro lado, como que foi importante, como que foi de uma forma mais calma, mais tranquila, o despertar. A teoria é sempre mais simples, né? Quando vocês conseguem fazer como está sendo demonstrado que é feito, você coloca na prática a doutrina. O raciocínio, você interagir consigo próprio e trazer a informação para dentro de si e colher um fruto desse, né? Que é você se valer disso depois como bônus. Exatamente. Depois, alguma coisa, Eliezer, alguma lembrança, alguma... Eu me lembro de uma curiosidade contada pelo senhor Zé Martiniano, que ele, antes, né, de frequentar a casa espírita, ele não era espírita, obviamente, e ele passava do outro lado da rua, atravessava a rua. Então, uma vez ele foi convidado para participar, veio, gostou, se tornou espírita, e um dos comentários que ele fazia era justamente esse: eu quero me preparar para estar melhor na espiritualidade. O Zé, né? Logo o Zé se prepara. É abusar da gente, né? E vocês compartilhem conosco aí agora como é a experiência de participar do grupo, assim, vocês, um sentimento bem pessoal de vocês aí. É um sentimento maravilhoso. É muito bom. É um sentimento de gratidão, profunda gratidão, porque nós aprendemos muito, né, Elisete? Sim, com certeza. Muito, sabe? Muito, muito bom. Isso é visível. É maravilhoso. É visível. Com certeza, uma experiência gratificante. Eu gosto muito de ler os livros, mas em conjunto a gente enriquece essa experiência, esclarece melhor, né, e compartilha as oportunidades que nós refletimos antes. Eu acho que esse convívio ele fortalece e enriquece muito o estudo, que talvez poderia ser menos rico se fosse em particular. O povo quer saber ainda, né? O povo quer saber como a experiência no grupo, a de vocês, e até podem falar por colegas também, né? Como vocês descreveriam para nós a importância do estudo da doutrina espírita para a vida de todos nós? Aí já não é só como vocês podem colocar isso de forma mais abrangente para nós, da importância desse estudo.
Certo, a importância do estudo da doutrina espírita, né, como nós dissemos, e foi relatada, né, pelos espíritos que nós tivemos a oportunidade de colher as mensagens, membros dessa casa e outros conhecidos nossos, é nos preparar para a espiritualidade, chegarmos do outro lado conhecedores de uma realidade que para nós seja mais fácil, que seja melhor para nosso Ou menos difícil, né? adaptar, né, essa espiritualidade. E se nós podemos ter uma vida onde nós podemos entender melhor tudo aquilo que se passa conosco, os desafios da nossa vida, a gente compreende de uma forma mais clara, de uma forma melhor, com mais calma. Eu acho importante isso porque, na realidade, a gente consegue se ver e se convencer. É a fé raciocinada de novo nisso aí, né? É você tentar buscar se convencer, não ser convencido por alguém, não é alguém chegar para você, ouvir uma palestra bonito, não, você trazer e colocar aquele trecho na sua vida. É mais ou menos isso? É isso que eu estou... Você poder compreender melhor os desafios, porque não são fáceis, né, no dia a dia, mas com conhecimento se torna um pouco mais leve, um pouco mais leve. Mais fácil de enfrentar. Porque dificuldade, eu acho que é falar que você vai participar de um grupo de estudo, algo assim, que vai ficar, sua vida vai ficar maravilhosa, vai ficar tudo perfeito. Isso aí é ilusão, né? Aqui nós estamos num teste, numa prova, numa aula com dever de casa o tempo todo, né, Eliezer? E entendemos, né, o porquê disso é fundamental, né? Para que a gente possa passar pela experiência, passar pela prova com a melhor nota possível, né? Gostei dessa, da melhor nota possível. Essa aí foi boa. Possível, para mim, já me dá um pouco mais de estímulo quando alguém fala da possibilidade, porque a gente fica às vezes batendo em cima de uma pedra, ao invés. Aí seu Zé Martiniano ainda falava, né? Você contorna, acha o caminho. Não tem que ficar ali parado esperando que a pedra saia, porque ela não vai sair, ela vai acumular. Né? Então, eu acho que vocês tiveram ali mais pessoas que passaram aí que vocês se recordam. Carlos Magalhães. Carlos também fez parte? Davi Lopes. Davi Lopes. A Zélia. Pessoas muito queridas. Muito queridas. Tivemos um aprendizado riquíssimo com todas essas pessoas. Sim, somos privilegiados. Sou Fernando Morton. Paulo Emiliano. Paulinho ainda faz parte, né? Sim. Eu presenciei você mesmo um dia passando, vocês estavam indo fazer a reunião, levar a reunião até ele. Na casa dele. Você falou também algo sobre atendimentos fraternos e coisas do gênero, isso também é feito por vocês também? Sim. Fora da casa ou somente a quem... Não, somente aqui para as pessoas que estão no grupo, né? Normalmente, nós temos um livro de preces e nesse livro é colocado ali os pedidos, as intenções das pessoas sobre aquilo. Quando as pessoas se abrem, elas relatam suas dificuldades, seus problemas, e nós reservamos um momento pós-reunião para conversar sobre isso. Então, nós entendemos que esse seja o nosso momento de atendimento fraterno, para repensarmos no que a gente aprendeu e passarmos para a pessoa naquele momento. E o ambiente propicia isso, né? E não só isso. As pessoas se sentem à vontade para isso. Sim, e não só isso, nós também, que temos nossos problemas, nossas dificuldades, muitas vezes estamos na posição de atendidos pelos próprios membros daquela reunião. É uma via de mão dupla, né? Não adianta nós pensarmos que é de mão única, ela é de mão dupla. Um amigo um dia me perguntou, Daniel, eu não acredito em reencarnação. Você poderia me convencer disso? Eu falei, não. Né? Não vou delatá-lo aqui, mas ele falou, mas como você não vai me convencer? Eu falei, não, você tem que se convencer. Porque o convencimento tem que partir de dentro de nós. E a partir da nossa humildade, de reconhecermos que vão ter momentos que nós vamos ter o que falar e momentos que o que melhor podemos oferecer aos ouvidos. Nós conversávamos hoje na nossa reunião sobre o jovem rico que se deparou com Jesus perguntando ao mestre qual seria a possibilidade dele entrar no reino dos céus. Ele falou, não, cumpre todos os mandamentos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou, e o que mais, mestre, eu posso fazer? Vende todos os seus bens e me segue. Naquele momento, ele não estava preparado
para seguir o mestre. Sim. Ele tinha o seu conhecimento sobre os mandamentos, possuía o resultado do seu trabalho, mas moralmente falando, ele não estava naquele momento, né, de seguir o mestre. Ou seja, tudo tem um momento, né? Sim. Alguma lição marcante ao longo desse tempo de trajetória de vocês que vocês podem trazer para nós, que veio desse grupo? Você me trouxe uma do próprio estudo da própria palavra de Jesus, mas momentos marcantes, aprendizados marcantes que vocês podem trazer para nós aí que possa talvez estar vindo na memória meio de súbito. De uma vez que a Jussara, que é uma participante do grupo, ela está afastada por questões pessoais, ela contou para a gente que o professor pediu para ela fazer uma lição sobre a caridade. Então ela preparou a lição durante a semana, trouxe a lição no sábado, mas na sexta-feira bateu uma pessoa na porta da casa dela pedindo o alimento. E ela não deu o alimento, não doou o alimento. Então ela falou quão profundo foi aquele sentimento, aquele arrependimento de não ter dado o alimento, sendo ela portadora da mensagem da caridade, trouxe a teoria, mas esqueceu da prática. Isso para mim foi algo que me tocou profundamente, porque até então eu não tinha pensado sobre isso, de participar apenas de uma reunião, de trazer o melhor entendimento para as pessoas e não colocar em prática aquilo que eu vivenciava na reunião. Então, isso me chamou muito a atenção e, a partir daí, eu comecei a colocar em prática aqueles ensinamentos que eram aprendidos na reunião, através E não é fácil, né, da Elisé? experiência do Jussara. A teoria é Não. muito fácil, você lê, acha bonita a teoria, mas o vivenciar nos momentos daquelas situações corriqueiras, eu acho que muito bem lembrado. Alguma memória nesse sentido também, Dal? Não de história igual, tá? Não. É só. Deixa eu ver. Eu lembro que quando tínhamos os aniversários todas as vezes que tinha o aniversário da reunião, fazíamos festa, fazíamos bolo, encomendava um bolo para poder fazer Aniversário da reunião. o aniversário da reunião. Que Era ótimo. assim, era muito interessante. E assim, o professor eu lembro que ele era muito rígido nessa questão do estudo, sabe? Então a gente tinha que estudar muito, tinha que ler, e ele sabia se a pessoa tinha lido ou não. Ele falava, você leu, você não leu. Mas era professor, né? A questão ali era o ser testado, né? E você vê, você testado no conhecimento e testado na vivência. Uhum. E a vivência, ele podia puxar a orelha talvez na Sim. reunião, né? Do conhecimento. Mas olha como é que isso exteriorizava para que cada um puxasse a própria orelha na vivência Sim, diária, né? Na vivência pós-reunião, sim. né? Como estamos? Vamos lá, vamos encaminhando primeiro assim, algumas considerações, mas eu estou assim, extremamente feliz de ser laçado e colocado aqui para bater papo com vocês, pessoas muito queridas. Mas eu acho que a mensagem que vocês trouxeram, além das que vocês mesmos vão colocar, que ficou muito, muito viva para mim, é essa parte dos braços abertos, da vivência do espiritismo junto com o estudo. Não só o estudo de forma simples, vamos acompanhar um tempo, eu tenho que fazer tanto em tanto tempo. Não, eu tenho que compreender o que está ali, né? Exato. E isso vocês fazem, eu acho que o conteúdo de vocês é vinculado a isso, né? O tempo não importa, importa o que você absorve daquilo. Exatamente. Que aí entra a repetição que você colocou, né? De você vai refazer o tempo que for, mas Nós temos todo o tempo. que maravilha, que maravilha. E podemos agora, eu gostaria que cada um de vocês aí, de forma bem livre, deixasse alguma consideração, alguma mensagem para nós, alguma coisa que o movimento espírita, não só a casa espírita, não só esse moderno Kardecast aí que nós estamos... Kardecast, né? Acho que a pronúncia é mais bonita assim, não é mais obsoleta como a minha, mas uma mensagem que fique. O que vocês podem deixar para nós aí? Se organizem, quem quiser falar primeiro, fique à vontade. Eu penso que nesse momento em que vivemos a transição planetária, que convivemos com tantas transformações, notadamente o que acontece no Rio Grande do Sul, com nossos irmãos,
É imprescindível, é fundamental que o Evangelho esteja presente e que estejamos sempre orando para que estejamos fortes e possamos fortalecer aqueles que estão à nossa volta. O grupo de estudos, professor Russo, tem essa característica de fazer essas vibrações por todos e com as suas portas abertas. Convida a esses participantes para que venham assistir às reuniões e trazer também a sua contribuição. Isso. Venham participar conosco, tenho certeza que eles vão gostar muito, porque é bem interessante. Estamos de portas abertas. Com esse exemplo do que é estudar o Espiritismo dentro dessa nossa casa, que eu costumo falar que aqui não é a casa, é a nossa casa, né? Acho que todos nós Nossa casa. sentimos isso. Vamos encerrando aqui mais um Kardecast, aí até na pronúncia mais afiada, e muita gratidão à disponibilidade de vocês. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja.